Nesta noite, nós recebemos aqui, no primeiro encontro, o candidato Ojebuc. Agora passamos a palavra para o colega Erivelto, que começa falando sobre segurança. Ojebuc. Erivelto, está contigo. Obrigado, Luiz. Obrigado pela presença do Ojebuc. Obrigado pela participação e presença de vocês. Sem fazer muitos rodeios, candidato, nós temos muitos problemas no Estado. Não deveríamos ter, porque o Paraná é um dos estados mais ricos do país, com maior desenvolvimento social, enfim, mas nós temos vários problemas. Mas um dos problemas mais sérios do Paraná hoje é segurança pública e justiça, se a gente separar a cadeia o presídio da delegacia, né? Mas é uma questão de segurança. Nós tivemos aí uma rebelião 2 semanas atrás, com cortes de cabeça. No ano passado tivemos todo tipo de problema, viaturas andando sem combustível, viaturas quebradas que não são consertadas, enfim, temos muitos problemas na segurança pública. Então, eu gostaria de começar essa sabatina perguntando para o senhor a sua proposta para a segurança pública no Estado. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade que tenho de expor livremente o meu projeto de governo, aliás, o meu não, o nosso, porque eu espero que seja um projeto de governo também dos senhores, desta plateia, porque tenho certeza que dentre todos vocês existe a pergunta na alma de cada um de nós que o nosso ilustre entrevistador acaba de me fazer. E a segurança pública? E daí, qual é o plano? Como é que você vai resolver o problema, não só dos presídios, não só do sistema prisional, aonde os homens estão se voltando para talvez o mais violento de todos e emblemático de todos os crimes de um homem contra um homem, que é o crime da prática da guilhotina. Que tipo de estabelecimento prisional nós estamos oferecendo na nossa sociedade para nós mesmos, se o objetivo do sistema prisional efetivamente é ressocializar o indivíduo que está lá e ressocializá-lo à custa do Estado. Portanto, ressocializá-lo investindo muito dinheiro nele, porque ele, em tese, não é um indivíduo que está trabalhando, não é mão de obra útil e está lá para, cumprindo uma pena, aprender a conviver outra vez em sociedade. No meu entendimento pessoal, o sistema prisional tem que privar o homem da liberdade, fazê-lo cumprir a sua pena, mas imediatamente tratar de qualificá-lo para devolvê-lo à sociedade como um ser útil. E só entendo qualquer um de nós como ser útil desde que ele trabalhe, desde que ele respeite a lei, que se faça respeitar e que possa respeitar o seu próximo. Desta sorte, no meu governo, os presídios serão privatizados, gostem ou não da ideia de privatização. Não me lancei candidato para satisfazer a grupos, me lancei candidato com a obrigação moral de cumprir aquilo que eu acho que é correto. E entendo que a sociedade não pode ser penalizada pelos crimes dos indivíduos. Ao contrário, o indivíduo tem que pagar a sua pena com trabalho. Bom, candidato, tão importante quanto a questão da segurança pública, uma preocupação com certeza dos paranaenses, os gastos do governo do Estado. O senhor já falou que há essa intenção, caso eleito, de reduzir o número de secretarias, que hoje gira em torno de 30 pastas para 4. O senhor diz também que tem a intenção de reduzir 2.000 comissionados, que são aqueles candidatos indicados e não concurso público. Como que o senhor vai manter a eficiência do Estado? Haverá concurso público? Qual que é a tua proposta realmente para reduzir o número de funcionários, já que a gente bate o limite prudencial quase todos os meses, e manter a eficiência do nosso Estado? E aproveitando, candidato, pegando uma carona na pergunta, a Yara Stephanie, de 20 anos, Stephanie Bomb, se não me engano, ela pergunta quanto o senhor economizaria com essa redução aí para 4 secretarias. Já fez essa conta? Sim, já fiz a conta e ela é fundamental. Eu economizaria 200 milhões por mês. Eu quero dizer para vocês que o orçamento do Estado, nos últimos 4 governos, ele variou, mas o Estado gastou sempre só economizando 5%. Quando o Estado economiza só 5%, ele não tem a dita capacidade de investimento. Eu fiz contas
para poder economizar no meu primeiro ano, ainda que a LOA não tenha sido votada pelos deputados que me acompanharão, o meu cálculo é economizar 10%. Eu economizando 10%, eu terei 3,5 bilhões para investimento no Estado no ano de 2015, para poder atender, então, esta questão de investir. Eu tirando 2.000 cargos comissionados, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada, porque existem 2.000 pessoas que não fazem nada, de sorte que não vou ter nenhum tipo de prejuízo. O Estado mantém, no governo Requião e no governo Carlos Alberto Richa, a escola de governo, que qualifica os servidores públicos de carreira. No meu governo, eu vou privilegiar os servidores públicos de carreira. Eu sou de um partido pequeno, não tenho nenhum compromisso com político histórico nenhum, eu tenho compromisso com o meu plano de governo, com os meus companheiros, com a minha história, com a minha família e com o povo que acreditar nas minhas propostas. Hoje, a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta um tanto quanto polêmica, não é a primeira vez que fizeram essa pergunta, e eu não quero parecer também indelicado com isso, mas até em respeito a quem está aqui, ao pessoal do Rick Mais também que está vendo no portal. Há uma necessidade das pessoas, às vezes, rotularem. Quem não conhece a história, rotula, né? Num primeiro momento, houve uma rotulação, me parece, de que você seria a laranja, um candidato laranja do Beto Richa. O que você tem a dizer sobre isso, candidato? Eu quero dizer o seguinte, eu só queria ser laranja do Beto Richa na idade, porque ele é bem mais novo do que eu. Agora, fora disso, o meu programa de trabalho, eu tenho 44 propostas. As 10 primeiras criticam o governo do senhor Beto Richa. Por exemplo, eu insisto em que eu vou eliminar nepotismo no meu governo. Eu insisto com grande veemência que eu vou resolver a questão do pedágio. Quem me conhece sabe bem que eu critiquei inúmeras vezes o senhor Carlos Alberto Richa, o Beto Richa, no programa de televisão onde eu trabalhei, que de forma muito mais sistemática, então, eu critiquei o cidadão que ontem esteve aqui, até porque ele usa um tipo de camisa, eu uso outro. Ele, eventualmente, poderia usar uma camisa de força. Eu, normalmente, uso uma camisa bem passada. Mas a realidade é que eu não me prestaria, aos 62 anos, né, ao papel de laranja de quem quer que fosse. Muito ao contrário. Eu tenho propostas, eu acredito no que eu falo, e me dói muito, não por deselegância, absolutamente, me dói muito que meu sonho de ser capaz de ousar e sonhar possa ser transformado por essa escumalha política, esta gente que aí está, fazendo o que faz com o meu povo e com a minha gente, na história do meu país, me rotulando como um simples laranja, como se eu não tivesse ambições, como se eu não tivesse sonhos. E as propostas que eu estou fazendo, elas podem até não me levar ao palácio. Eu não discuto isso. Mas elas levarão a todos a raciocinar. Porque se é possível para alguém enxugar o Estado e economizar 10%, por que não é possível para os outros? Se é possível para mim montar um governo sem nenhum familiar meu, como não será possível para os outros? Bom, primeiramente, boa noite a todos presentes aqui, boa noite, candidato. Minha pergunta vai tratar sobre governabilidade. O partido do senhor, o PRP, não possui o maior número de representantes na Câmara dos Deputados. Sem o apoio da maioria dos deputados, como o senhor, caso eleito, pretende governar o Estado do Paraná? Governabilidade eu vou conseguir com a televisão, com o rádio e com os jovens. Porque eu vou mandar para a Assembleia Legislativa as minhas propostas e vou torná-las públicas. Se os deputados não quiserem aprová-las, eles vão ter que enfrentar o povo do Paraná. E eu vou usar essa relação que existe entre os meios de comunicação e o governo para contar o que eu quero fazer para o Estado, e não para fazer proselitismo em causa própria. Na verdade, candidato, o senhor defende no próprio plano de governo, e em ocasiões anteriores o senhor já falou sobre isso, que há essa compromisso de romper os contratos dos pedágios. A gente tem várias ações judiciais que trabalham sobre isso, inclusive até 2 dos principais candidatos, ou pelo menos aqueles que têm o maior percentual de intenções de voto, de acordo com as pesquisas,
sempre estão se alfinetando com relação a essa questão do pedágio. Dá, na sua avaliação, como fazer para rescindir os contratos? Não vai ficar uma questão que legalmente não é o senhor que deve decidir, obviamente porque se trata o judiciário que tem que analisar toda essa questão? A falácia do rompimento dos contratos é histórica. Várias vezes os homens públicos disseram que iam romper os contratos e fizeram vários avisos sobre isso. Criaram a situação de conversa, criaram a situação de negociação. A negociação do rompimento ou não dos contratos comigo será absolutamente transparente. Os contratos têm cerca de 20 anos. E há 20 anos atrás, esses contratos previam duplicações, obras de arte, entendendo como obras de arte, viaduto, ponte e tal, esse é o jargão da construção pesada. Obra de arte é quando tem viaduto, ponte, essas coisas. Tudo isso estava previsto. E o que eu vou fazer é exigir que os contratos sejam cumpridos. Me dizem, o contrato é muito difícil, não dá para cumprir. Eu conheço bem o advogado que escreveu os contratos. Inequivocamente, ele é um brilhante profissional. Mas ele não é o único profissional brilhante no meu estado. E eu, evidentemente, vou chamar a sociedade para que proponha corretamente a ação para que os pedágios ou sejam atendidos como devem ser atendidos, as pedageiras cumpram o contrato ou ele seja rompido. Como é que isso é possível? Propondo corretamente a ação, utilizando as ações nos fóruns competentes, os trechos pedagiados federais, que são vários os colegas presentes, têm que ser remetidos ao Fórum Federal, aquelas que têm o trecho estadual ao Fórum Estadual. Com pedágio não dá para brincar. Já brincaram demais. 792 mortos em 10 anos, só num trecho de 130 quilômetros. Imaginem o que isso significa nessa nossa história de Estado em 20 anos. O senhor já foi aliado do candidato Roberto Requião. Hoje o senhor disse aqui que ele gosta de usar a camisa de força, entre outros elogios. Essa rivalidade é para valer? O cidadão Roberto Requião me surpreendeu muito quando ele foi... vocês são muito jovens, eu vou fazer uma breve remissão histórica. O Requião foi governador a primeira vez entre 90 e 94. Ele ganhou uma eleição muito renhida, com base no maior crime eleitoral cometido na história política do país. Nos remete a uma história chamada História do Ferreirinha. E o Requião tinha adversários figadais na época, que passaram aqueles 4 anos investigando o Requião. E o Requião fez um governo de 90 a 94 absolutamente amparado pela honestidade. E eu acreditei na honestidade do Requião. O Requião voltou ao governo em 2002 e foi governador de 2002 a 2006, depois de 2006 a 2010. Eu estive, sim, perto do Requião, até que em 2004 eu o procurei e disse, olha aqui, tem um desvio aqui no teu governo, um desvio sério, ele precisa ser tratado com cirurgia, você precisa tomar uma atitude. Ele estava ao lado de familiares e disse, veja, o nosso companheiro trouxe aqui uma denúncia muito séria e tal. A cirurgia que ele fez foi atirar o sofá fora da sala, eu era o sofá. Né? Então, a partir daquele momento, aquilo que ele bate no peito permanentemente, diz, eu sou um homem honesto, ele pode até ser. Pode até ser. Não é o sentimento que eu tenho em relação a ele. E passamos a palavra para o senhor para suas considerações finais. Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês. Todos nós temos na nossa alma o compromisso de oferecer a vocês uma proposta. Aqueles que têm mais tempo na televisão e são beneficiados pela Rede Globo e pela Gazeta do Povo, têm feito isso com mais intensidade. Eu agradeço muito ao Grupo Positivo e agradeço muito a RIC a oportunidade que me dá de falar com a juventude do meu estado, de falar com as casas dos paranenses que estão nos assistindo nesse momento e poder contar um pouco daquilo que eu pretendo fazer. Eu represento, sim, a mudança. Eu quero substituir a proposta que aí está. Eu quero oferecer a vocês mais do que aquilo que é oferecido.
e, sobretudo, quero que vocês tenham orgulho do Estado do Paraná, como eu pretendo lhes dar motivo para que realmente eu tenha. Muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês, muitíssimo obrigado pelas perguntas. Agradeço mais uma vez aos grupos empresariais que me recepcionaram aqui